vocês começaram dentro da escola a mexer com os equipamentos e tal. Como que aconteceu esse encontro? Efetivamente. Como que foi isso? Exemplo, porque, tipo, o Elias, ele é bom na área de falar essas coisas. Uhum, Eu sou na área de gravar, fotografar. E uhum, ela também é boa também de falar também. Aí a gente se conhece na escola. A gente falou assim, bora criar uma página aqui na escola de jornalismo, essas coisas, para noticiar, como se fosse uma medida da escola. Aí a gente começou a fazer um teste alguns dias e tal. Aí começou a dar certo. Aí começou a atingir outras escolas uhum. lá da região. Foi basicamente isso. Foi a vontade de todos o que querem para o futuro unificada, Uhum, né? uhum. Então, foi a união mesmo. A Aham. nossa união de querer fazer isso no futuro, querer cursar jornalismo na faculdade. E aí veio essa pré, essa preparação. Uhum, uhum. Aí da gente começar a fazer o nosso trabalho, né? Exercer o nosso trabalho, o trabalho que queremos na escola. Eu acho também que se deu porque cada um brilha em uma área diferente. Uhum. Então, o Samuel, ele lida bem, né, com essa questão de equipamento, de som e tal. O Elias e eu estamos na comunicação. Então, porque se fosse todo mundo da comunicação, se todo mundo só do equipamento, não ia pra frente o projeto. Sim, sim. Então, eu acho que foi esse encaixe que fez, assim, a união dar tão certo. E falando um pouco sobre o nosso projeto, que é o do Junto com o Professor Marcílio, Paraná Artes. É um projeto também que vai envolver todas as escolas do DF, que vai envolver todas as habilidades de todos os alunos, por exemplo, quem sabe mexer com filmagem, audiovisual, isso vai ajudar muito a desenvolver também na educação, por exemplo, tem um que vai para a escola, mas não entra na sala de aula. Através desse projeto vai estar incentivando os alunos a estudar, né, na escola, também vai estar tendo um projeto na escola para currículo pessoal da pessoa. Eu acho que esse novo ensino médio, ele é falho. Uhum, Muito falho. uhum. Assim, não sei se pode falar isso, mas já principalmente, Por favor, podemos. Se pode falar, então eu te apoio. principalmente para nós, assim, de escola pública, a gente vê realmente que tem muitas falhas, né? Não só na nossa, mas como em várias. Assim, era uma boa oportunidade usar esse novo ensino médio para poder instigar justamente isso que a gente quer para o futuro. Nas eletivas, tem uma eletiva de audiovisual, Uhum. tem uma eletiva, sei lá, de saúde, alguma coisa relacionada à saúde, de primeiros socorros, eu acho de extrema importância, sabe? Para as pessoas que querem realmente isso pro futuro. Mas com essas eletivas atuais, a gente acaba não tendo tempo na escola não aproveitado, sabe? Acho bem importante isso. Que o novo ensino médio seja mais para essa prática do que a gente quer pro futuro, sabe? Uhum. Isso, a Júlia também pode falar um pouquinho também, que ela detesta o novo Concordo. ensino médio. Não, justamente faço das suas palavras as minhas. Eu acho que isso, o ensino médio foi colocado como uma sabotagem. Mas quando você pensa também por essa perspectiva, assim, é meio quase de o que a gente pode então fazer? Já Exatamente. que em tantos sentidos, em tantos aspectos acaba sendo ruim, de que forma que a gente pode aproveitar no sentido de ser válido? Exatamente. E aí você pega justamente por aí, por esse âmbito mesmo. De você poder, você tem mas aí no caso especificamente você já tem mais ou menos essa ideia, essa perspectiva, esse foco daquilo do que vocês querem. Então, já que temos dentro desse sistema a coisa dessa forma, tá, por que não? Mesmo sabendo de todas as falhas, de todas as Exatamente. incongruências, Não tem como. uma lista imensa, para falar a verdade. Com certeza. Não tem como ficar os 3 anos parado, sabe? A gente vai, protesta, fala, não, isso tá errado. Mas enquanto isso, a gente tem que, de alguma forma, tomar a frente, né? E não deixar que isso sabote o nosso futuro, nossa Exato. carreira. Com certeza. Porque, querendo ou não, até esse novo ensino médio, a gente acaba não sendo preparado pro vestibular, pro PAS, pro Enem, sabe? Para essas provas que devemos fazer para poder cursar o ensino superior. Então, como o novo ensino médio não nos prepara,
porque vem com uma eletiva, sei lá, de gastronomia. Às vezes a gente não gosta de gastronomia, eu falo porque eu fiz curso de gastronomia. Só que não é a área que eu quero fazer, sabe? Sim, Eu sim. até gostava muito do curso, só que não é a área que eu quero fazer. Então, assim, eu acabei perdendo um ano, mais ou menos, porque foi no primeiro ano do ensino médio. Então, eu perdi um ano de matérias que eu poderia ter aproveitado mais, porque são essas matérias que caem no vestibular, no PAS e no Enem, sabe? Então, assim, é, é isso, sabe? Eu acho que a gente precisa ter um novo modelo de ensino para que instigue mais as pessoas a fazerem a área que elas sonham, né? A área que elas querem. Nossa, Sim. minha língua prendeu Sim. totalmente. Com certeza. E aí, quando você pensa assim, essa perspectiva do próprio audiovisual, é engraçado, aí vocês foram falando, foi me vindo assim muito na cabeça a coisa do cinema, a potencialidade do cinema está presente de várias formas. Quando você vê ali na década de 30, evidentemente que não é para que o estudante esteja fazendo cinema, mas que sejam produzidos filmes voltados para o formato da educação, é a coisa do nacionalismo, a coisa do cientificismo, muito ali. Mas essa ideia da potencialidade permanece, nem que seja se transformando. E aí você percebe nesse processo essa transformação no sentido de proporcionar ao estudante a prática. Entender a prática, como é que a coisa funciona como um todo. E de que maneira de que maneira também o professor pode estar junto, porque você vai ter o professor com um perfil de saber a técnica necessariamente, ou alguém que nem eu que conhece a parte da história, a história, a teoria, através dos enquadramentos, através daquilo que está vendo nas telas, de uma bagagem de uma vida inteira. Mas e como a Júlia mencionou, tá, enquanto isso ele está aí. E o que a gente vai fazer? Exatamente. Como que a gente vai fazer? Não dá para parar. A vida vai seguindo, então vamos fazer outras coisas. O problema é essa experimentação que nem você falou, tá? Com a gastronomia e tal. E como é que você recupera esse momento em si? Enfim, dá outro videocast, na verdade. Sim, com certeza. Parte 2. Vamos trocar o slide, por favor. Vamos seguindo aqui. E aí, concomitante a isso, voltando aqui para o que a gente estava conversando, você tem essa perspectiva que eu trouxe aqui para vocês, a questão dessa escola britânica, dessa escola inglesa de documentário, décadas de 20, 30 e 40, finalzinho dos anos 20, 30 e 40, em que vai estar se pensando, aí você consegue ir percebendo, você vai olhando assim a coisa. O documentário, ele tem um papel social. E quando se pensa no sentido dos registros que vocês mesmos fazem, na mente de vocês trabalha um pouco também esse sentido. E aqui, quando você pensa nessa escola, você tem dois nomes em especial, John Grierson e Stuart Legg, mais uma vez reforçando. Percebam que, assim, em termos temporais, são contemporâneos. Aquele lida com Getúlio Vargas, aquelas leis especificamente, a criação de um Instituto Nacional de Cinema Educativo, mas essa ideia, essa perspectiva de que o filme em si, ele tem um caráter educativo sempre, e que o documentário seria a melhor forma para você explorar essa potencialidade. Só que aqui no caso, além disso, dessa questão explorar essa potencialidade, você vai ter também outros tipos de registros, como aqui nesses dois filmes em especial, e que são interessantes de você estar conhecendo. No Brasil, aí a gente vai ter no slide seguinte, voltando para... permanecendo ainda nessa questão contemporânea, pode seguir, pode mudar. Aqui tem outros nomes de cineastas que são interessantes de serem conhecidos. Joris Ivens, dos Países Baixos, Jan Rush, Agnès Varda, que era belga, Werner Herzog, que ainda é vivo, inclusive, com obras, com outro tipo de documentário. Jan Rush com uma pegada mais
etnográfica, Agnès Varda, que é um dos nomes muito importantes do movimento da Nouvelle Vague francesa. Então, assim, você consegue perceber, e aí quando você olha isso numa outra perspectiva, você percebe toda essa variedade de títulos e de obras. Seguindo, voltando aqui, aí no slide seguinte, a gente tem, voltando exatamente aqui para o Brasil, o que acontece? Voltando para essas décadas de 40, 50, que você tem a produção dos cinejornais, o que começa a acontecer já na década de 50, que vai ganhar um outro corpo com o cinema novo? Por enquanto você percebe aí a coisa do Brasil exótico, de uma coisa meio distante, da brasilidade. Aí você tem alguns títulos interessantes, alguns cineastas interessantes. Aí eu queria destacar com vocês, no caso, vou mostrar aqui para vocês que eu trouxe. Ali tem o nome do Jurandir Noronha, em que você tem, quando você quer conhecer a respeito de cinema brasileiro, esse filme ele tem na íntegra no YouTube. Em 1968, você tem pela primeira vez compilado uma grande história, um documentário. Ah, tá bem. O documentário Panorama do Cinema Brasileiro, de 68. E que traz toda uma construção cronológica, alguns pontos do que a gente foi conversando, foi falando, aparecem justamente nesse filme. Acho que há muito tempo, não sei se vocês já tinham tido contato com fita de videocassete. É um filme que é fácil, mas que durante muito fácil de encontrar hoje em dia, mas que durante muito tempo era difícil de você conhecer, de você encontrar assim e tal. E que mostra, dentro dessa perspectiva da panorâmica, como que se constituiu o nosso cinema, parando no grande marco, que seria justamente a coisa do próprio movimento do cinema novo. Vale a pena de conhecer, traz um outro olhar, traz uma outra perspectiva e ainda seguindo, na verdade, que é bem interessante, quando eu falo daquela escola britânica, aquela escola inglesa de documentário, você tem ali justamente como é que eu vou dizer? Um modelo bem classicão de documentário, aquela voz, aquela narração em off, sim, assim, tal, com aquela voz mais austera e tal. Você pega um filme como o Panorama do Cinema Brasileiro, é isso. É bem esse estilo de documentário, em que traz todo esse olhar a respeito da própria história. E aí a gente chega um pouquinho mais adiante pode passar aqui o próximo slide. Com a escola do cinema novo. E que aí você vai ter uma outra pegada, uma pegada mais voltada para a questão social, com muito mais força, em que o quanto você tinha antes, aquela coisa do exotismo, das belezas, no Brasil diferente, não, aqui você vai ter, nesse final de década de 50, início da década de 60, você vai ter de forma muito forte a questão do enfoque nos problemas sociais, nas desigualdades, abordagem a respeito da desigualdade social. E aí você tem títulos como Arraial do Cabo, do Paulo César Saraceni, Aruanda, de Linduarte Noronha, Maioria Absoluta, do Leon Risma, Opinião Pública, do Jabor. E também trazendo aquela coisa da notícia com outros temas, como, por exemplo, é o caso do filme do Joaquim Pedro de Andrade, o Garrincha, Alegria do Povo, ou falando a respeito o filme de documentário falando de cinema também, é o caso do Cinema Novo, também de Joaquim Pedro. Aqui a gente tem imagem de alguns desses cineastas, aqui nesse cantinho à direita é o Paulo César Saraceni, aqui à esquerda, com a câmera na mão, é o Linduarte Noronha, e abaixo o nome feminino mais importante, o único dentro do cinema novo, que foi a Helena Solberg, que é a cineasta ainda viva. Mas por que eu estou chamando a atenção disso? E aí eu lanço essa outra pergunta assim, para vocês, que vocês começaram a falar um pouquinho a respeito disso. Aqui tem a coisa do próprio enfoque da questão social muito forte. Como é que vocês veem isso?
dentro daquilo que vocês já fizeram, que é aquilo que vocês têm vontade de fazer, a produção que vocês têm vontade de fazer. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês abordariam essas questões? Como é que vocês acham isso pertinente? Ou exemplos do que vocês consideram temas importantes para estar abordando com essa pegada? Começo do ano agora, se não me engano, foi ano passado, eles gravaram, não foi um documentário, foi um pequeno curto, assim, acerca da intolerância religiosa. Então, eu acho que cai muito bem nesse tema. Vocês querem falar um pouquinho mais sobre? Eu acho que assim, a gente lá na escola já fez um documentário muito sobre muito bom, inclusive, foi sobre a consciência negra, né? No dia da consciência negra. Informava e tal os alunos sobre a consciência negra, trouxeram personagens da própria escola, isso eu acho muito importante, né? Para informar de um jeito informal, porque foi com os próprios alunos, mas de um jeito totalmente formal, com o que desse para compreender melhor, sabe? O Dia da Consciência Negra. E entre muitas outras coisas, sabe? Eu acho que o Samuel também pode falar melhor, porque tava gravando né, no dia. E esse curso que a gente fez na escola sobre alguma coisa de religiosa, tolerância, os alunos gostaram muito, porque gostaram muito da nossa ideia. Porque a gente trouxe uma mensagem através de um documentário que a gente fez na escola. Eles gostaram muito lá. E eu acho super válido abordar esses temas assim, porque na escola a gente tem, assim, uma mini sociedade, né? Que tá ali preparando os estudantes para saberem agir. Porque lá você pode cometer os erros. Na sociedade real, não. Então, eu acho que esses temas deveriam ser mais discutidos, inclusive através do documentário. Sim, a escola é justamente para isso, para nos preparar para a vida adulta. Então, assim, debater esses temas, temas do cotidiano, do brasileiro, a pessoa, qualquer um, né, ser humano. Debater esses temas é de suma importância, pois tá ali falando, cara, se você errar, a gente tá aqui para te corrigir. Isso aqui não é certo, isso aqui não é certo. E é muito importante, né, debater todos esses temas da vida cotidiana na escola, que é um lugar que você erra e aprende. E o que levou vocês a escolherem esse tema em especial? A questão da intolerância religiosa. Porque lá na escola tem, tipo, exemplo, sobre a intolerância religiosa. A gente vê muito caso de pessoa tendo um preconceito, sendo agredida. Às vezes nem vai pra escola porque tá muito depressiva por causa de apelidos, essas coisas. Na escola nossa lá tem muita pessoa que é macumbeira, que é cristão. A gente trouxe essa mensagem através disso. Exatamente o que o Samuel falou. O engraçado que assim, certo? Engraçada maneira de dizer. Tem uma coisa que pulsa vocês a querer fazer esse registro. Perceber essa necessidade de fazer esse registro, de sair de uma coisa, seja só de, às vezes, informativa, mas também de ensinar aquilo que pode ser feito, aquilo que não pode ser feito, como que você age dentro da sociedade, pensando justamente nisso. A escola é um microcosmos desse universo todo que é a sociedade. Então, como é que você percebe na sociedade, você percebe também dentro da própria escola, dentro de toda a diversidade, assim como um todo. E aí eu volto para a mesma tecla de estar chamando a atenção para vocês perceberem, né? Quanto que determinadas temáticas e quanto que isso vem sendo desenvolvido, a importância de pautar a questão do enfoque social, dessas abordagens todas. Vamos vendo aqui o seguinte, o próximo. Aqui a gente já entra num ponto específico, mais de vocês conhecerem alguns cineastas importantes que dentro da produção nacional. E aí entra aqui Humberto Mauro. Por que Humberto Mauro? Talvez assim, você tem o Eduardo Coutinho, você tem o Vladimir Carvalho, mas assim, antes deles dois, o Humberto Mauro é considerado como pai do cinema brasileiro. E fez uma série de documentários, de filmes institucionais, documentários sobre os mais diversos assuntos. Por quê? Por ter trabalhado justamente no Instituto Nacional de Cinema Educativo. Então, ele tem uma produção de ficção, de filmes de ficção,
filmes mudos de ficção, alguns filmes falados, como, por exemplo, A Voz do Carnaval, para os estúdios da Cinédia, mas foi super reverenciado pela geração do cinema novo, e aí, nesse sentido, é uma figura também importante de vocês estarem assim, conhecendo em certa medida. E é considerado o Glauber Rocha que deu meio que esse título para o Humberto Mauro de grande pai do cinema brasileiro, por ter sido alguém que, assim, em outras décadas, começou a fazer um cinema que seria genuinamente nacional, vamos dizer assim. E aí a gente vai ter outros nomes depois. O Leon Risman, para mim, é um dos grandes, é um dos meus diretores prediletos. E eu acho que, assim, em termos de cinema, ficção e documentário, é uma figura, assim, incrível pela forma como ele trabalhou a questão do social. Um dos grandes títulos dele, não está aqui, pode ser conversado num outro momento, Eles Não Usam Black Tie. Fala a respeito de greves, de movimento operário, de movimento de trabalhadores, baseado numa peça do Gianfrancesco Guarnieri. Mas você tem grandes obras do documentário nacional. Ele teve uma carreira muito curta, não são muitos os filmes dele, a filmografia dele não é muito extensa, mas você tem aqui 3 grandes documentários dele. O Maioria Absoluta, o ABC da Greve e o Imagens do Inconsciente. São filmes, assim, bem diversos entre si. O Imagens do Inconsciente, ele foi lançado póstumamente, ele morreu em 87. O ABC da Greve é quando você tem, assim, o registro dessas greves do período da ditadura militar, em que o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva surge como figura de destaque, como figura pública de destaque, pela sua liderança sindical. Então, dentro de toda essa pegada da questão social, é um cineasta que é muito interessante, com uma obra muito diferente do Vladimir Carvalho, do que foi do próprio Eduardo Coutinho, que a gente vai ver logo a seguir. No slide seguinte, a gente tem algumas... Aqui, no caso, Vladimir Carvalho. Você tem, assim... eu trouxe algumas coisas... Eu trouxe aqui um filme dele, no caso, que é o Barra 68, Sem Perder a Ternura, que fala a respeito da invasão na Universidade de Brasília, não sei, na época da ditadura. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, de assistir. Tem... A obra do Vladimir é muito extensa e também muito diversificada. Da mesma maneira como ele tratou disso, ele tratou da questão do próprio surgimento de Brasília, a construção de Brasília com conterrâneos velhos de guerra, e também falou a respeito do rock aqui da capital. O Rock Brasília, Era de Ouro, você tem o surgimento dessas bandas todas, como que foi essa movimentação na década de 80. Mas o que você vai ter também de muito interessante, que ele vai trazer dentro dessa pegada do próprio cinema novo, a coisa da presença do homem nordestino, da questão social, da necessidade do debate. Quando você já, por exemplo, quando você pega um filme como Vidas Secas, por exemplo, do Nelson Pereira dos Santos, que fala da adaptação do livro do Graciliano, você vai ter junto, aqui, nesse sentido, quando você pega O País de São Saruê, você vê a temática também ali apresentada das Grandes Secas. Eu acho que até são 2 filmes que você pode assistir em conjunto e você tem uma dimensão a respeito dessa questão como um todo, do problema todo, da questão da seca e por aí vai. Vamos passar aqui para mais um. Jorge Podansky, o fotógrafo de formação, em que você vai ter um filme que causou o maior barulho na época da ditadura, que foi o Iracema, uma Transamazônica, que ele mistura ficção e documentário, em que você vai ter, dentro daquele imaginário dos militares, do Brasil grande, da nação imensa, de milagre econômico, ele bota bem assim o dedo na ferida e escancara, mostrando toda uma problemática na região amazônica, de desigualdades sociais. É um filme que, assim, ganhou muitos prêmios, mas que teve
causou bastante barulho. Até se for uma curiosidade, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais a respeito disso, você tem aqui em Brasília, no Arquivo Nacional, a gente tem o acervo da censura. E então você pode ter acesso, como cidadão, você pode chegar para poder ler os pareceres da censura a respeito dos filmes que vocês imaginarem dentro dessa época até do finalzinho da ditadura no Brasil e começo dessa nova república. Vale bastante a pena. Você pode, um filme que nem esse, tem uma pasta imensa de pareceres, mostrando aquilo que, por que os censores apontando, por que necessariamente um filme como esse não poderia ser exibido, na verdade. Então, é uma obra que é interessante, pegando justamente essa questão da produção, da temática social. Mais adiante, vamos ver ali o próximo, Eduardo Coutinho, que teve praticamente ele foi roteirista também, mas grande parte da sua obra foi de documentários. A gente viu um trechinho do Cabra Marcado para Morrer. E aí, nesse sentido, você tem filmes dos mais diversos, como, por exemplo, o próprio Edifício Master, como você vai ter aqui, o Fé, Santo Forte, o Cabra Marcado para Morrer, e um filme que eu acho muito interessante, eu gosto bastante, está trabalhando em sala de aula, já trabalhei algumas vezes, que é o Últimas Conversas, que foi o último trabalho dele, em que ele tinha muito esse estilo de pegar o espectador, o entrevistado, só focalizar assim, o rosto do entrevistado e ter a conversa. No Últimas Conversas, são entrevistas com estudantes do 3º ano do ensino médio, da rede pública de ensino no Rio de Janeiro. Só que 2013 e 2014 que foram feitas essas gravações. Vocês dois estão no 2º ano, o Elias está no 3º ano do ensino médio. É uma coisa muito curiosa de você ver, 2024, um estudante do 3º ano do ensino médio, vendo essas falas desses jovens há 10 anos. E aí você vai percebendo as semelhanças, as distâncias dentro dessas gerações. E aí, por causa do Eduardo Coutinho, quero que vocês comentassem dentro do processo de vocês, de fazer como é que vocês compõem essa coisa do próprio documentário de vocês, como é que vocês elaboram as entrevistas, escolhem as pessoas, decidem os temas. Por que eu estou falando isso? Por conta dentro desse formato, isso é muito semelhante com aquilo tudo que o próprio Eduardo Coutinho, fazia. Como que é com vocês essa experiência, esse processo? Bom, a gente já primeiro procura uma problemática. Também não pode ser uma problemática, uma coisa que a gente gostaria de informar. Uhum. A partir daí, a gente já procura elaborar um roteiro. E a partir desse roteiro, a gente busca os personagens específicos. A gente tem uma equipe da curadoria, assim. Que é mais lá para a parte da obra de arte. Mas voltando para os nossos documentários, a gente busca os personagens no âmbito escolar mesmo. Uhum. Quando se trata de um documentário para a escola, a gente busca os personagens lá que a gente já está habituado, já conhecemos, então as peças não, fica muito estranho falar, mas as pessoas que a gente vê todos os dias, né? Então a gente já marca mais ou menos, dependendo do documentário, por exemplo, como foi o do Dia da Consciência Negra, a gente já tinha ideia mais ou menos de quais pessoas a gente iria botar no documentário. E é mais ou menos assim, sabe? Essas pessoas que têm um lugar de fala, né, no documentário. A gente busca mais ou menos essas pessoas que têm um lugar de fala, basicamente, é isso. Concordo completamente com ele, todas as palavras. Saindo um pouquinho da pergunta que a senhora fez, eu acho que esse Últimas Conversas do Eduardo Coutinho, ele serve de exemplo, né, para aquilo que a gente tinha falado anteriormente. Ele eternizou os pensamentos, questões dos alunos do 3º ano, e hoje, por exemplo, se a gente vê o Elias,
tem coisas que diferem, claro. Mas às vezes tem pensamentos, ideias, anseios que eles compartilham. Mesmo depois de 10 anos aí que já se encerrou o documentário. Eu concordo com a companhia, porque, por exemplo, tem história de aluno da escola que poderia ser contada através do documentário. Uhum. Assim, se vocês tiverem oportunidade de assistir, vejam. Porque é muito curioso. Dentro da minha experiência dentro da sala de aula, eu costumo muito fazer assim, como eu já assisti o filme várias vezes, eu gosto de observar as reações dos estudantes assistindo. E esse filme especial, ele traz reações assim muito inusitadas, por vezes de estranhamento e por vezes uma semelhança muito grande. Então, é bem bacana. E eu acho que a gente tem esse registro dessa forma por conta do tipo de olhar que ele tinha com as pessoas com que ele entrevistava. Era um bate-papo, uma conversa, assim, muito bacana, do jeito que ele elaborava tudo isso. E aí ensinou muita gente quanto à forma de conduzir. Você tem a coisa do formato do documentário clássico, mas assim, figuras como ele, como o próprio Vladimir, trouxeram essa outra forma de fazer o registro da situação em si e de como trazer a pessoa para estar entregue para aquilo que está falando para frente da câmera, sabe? Vale muito, muito a pena. Depois vocês me contam se vocês gostaram. Vamos passar para o seguinte. Aqui, nessa sequência, especificamente, aqui o diretor também que é daqui de Brasília, o Renato Barbieri, com títulos, assim, fantásticos. Vocês falaram a respeito da questão da intolerância religiosa, um filme para entender essas questões, não necessariamente intolerância, mas as conexões entre o Brasil e a África, o Atlântico Negro, na Rota dos Orixás. Numa pegada a respeito da questão do trabalho, está sendo tão comentada agora a respeito da jornada do trabalho. Em 2019, ele lançou Servidão, que fala a respeito do trabalho em situação prática análoga à escravidão e essas relações todas. E, mais recentemente, esse último, Tesouro Náperi, que fala a respeito de um naturalista que veio para o Brasil no início do século XIX e os registros todos da obra dele. Outro cineasta que vale muito a pena de conhecer, e uma cineasta que é daqui da cidade, mesmo nascido em São Paulo, se eu não me engano, mas que produziu a sua obra, produz muita coisa da sua obra aqui, em Brasília também. Passando para o seguinte, cada vez mais que a gente vai caminhando para essa contemporaneidade, para a gente já ir assim, fechando, você vê uma série de diversidades de temas. Como esse da Helena Solberg, o de 95, Bananas is My Business, falando da Carmen Miranda. A temática da ditadura militar, presente o registro desse passado, dessa história, misturando um pouco de encenação com os relatos verdadeiros, como da Lúcia Mural, Que Bom Te Ver Viva. Eventos de grande proporção, casos como o do ônibus 174, filme do José Padilha e Felipe Lacerda, de 2002. E também dentro dessa temática da ditadura, A Torre das Donzelas, de Suzana Lira, mais recente, de 2019. Então, à medida que você vai adentrando você consegue perceber dentro da produção do documentário, dentro dessa contemporaneidade, desse momento que a gente vive, os mais diversos temas sendo abordados, que a gente pode ver também pelo slide seguinte, com uma temática de LGBT, uma temática de musical também, e aqui no caso de Zicroquetes, o grupo na época da ditadura, e o Divinas Divas. E percebam também o seguinte, você tem a quantidade de mulheres na direção, aumentando cada vez mais. Divinas Divas é um documentário também muito bonito, bem interessante a respeito de uma série de artistas que à época eram chamadas de travestis. Você tinha a questão
em anúncios mais antigos desses números do terceiro sexo, como era assim falado, e que se apresentavam no teatro no Rio de Janeiro como um ponto de resistência, efetivamente, e com todas elas ainda vivas à época da realização do documentário, contando as suas histórias, a história desse teatro, uma história de resistência, de luta contra o preconceito, como sendo mulheres trans, na verdade, mas dentro de uma outra época em que as denominações eram outras. O registro musical histórico, no caso de uma figura tão importante como Cássia Eller, e por aí vai. Você vai percebendo, dentro dessa atualidade, os vários temas e as possibilidades que você tem dentro do cinema de documentário, no Brasil especificamente. Avançando mais um pouquinho, uma produção feita aqui em Brasília, no caso, contando a história da Ceilândia, a cidade é uma só, de Adirley Queiroz. Não sei se eu não me engano, foi a obra do Paes, né? Durante esse ano. Esse ano? Do Paes 2. Do Paes 2. Joia. O filme é excelente. Excelente. Que é um documentário com uma outra pegada. Pela forma como ele mistura ficção e realidade, mas para contar uma história que é verídica. E como que você vai apresentar tudo isso, né? Ele meio que brinca com aquilo que é o formato do documentário. E essa variedade de obras, o documentário biográfico, como Fernando Young, Foge do Meu Controle, a pegada mais política, como Democracia em Vertigem, e outras temáticas, como o super recente documentário A Sexibilidade, falando da vida sexual, da sexualidade das pessoas portadoras de algum tipo de deficiência que existe, que não tem de ser um tabu, precisa ser tratado, ser trabalhado. E aqui são as referências a seguir, os links dos vídeos. Vocês querendo o material, fica à disposição de vocês para vocês conhecerem também. E é isso. Aqui os links dos vídeos. Qualquer coisa, se vocês quiserem entrar em contato comigo, por rede social, pode digitar meu nome, Miriam Silvestre, no Instagram, que me encontra, porque eu estou sempre escrevendo sobre cinema, falando sobre cinema. É um prazer. Prazer é todo nosso, com certeza. Agora o documentário vai ganhar um novo visual, assim. Vai ganhar um novo destaque, né? Com certeza. Um olhar mais aguçado, apurado em relação às técnicas, né? Muito importante, né? O dia de hoje, a gente entender como funciona o documentário e passar isso adiante. Explicar, passar para outras pessoas de como funciona o documentário, passar essa visão que você nos trouxe hoje. Eu achei isso bem interessante, muito legal. Eu que agradeço vocês. É isso. Fechamos. Obrigado. Fechamos?